Dia, Vereadora vereadores. Sandra, Vossa Excelência me dá uma parte. Bom dia, presidente. Seu a parte de imediato. Geralmente, até pedir para a assessoria, o presidente não se manifesta, mas só com relação à fala do vereador Iago Morandi sobre a questão do diretor do Everton, como é que se dá a indicação de uma Secretaria da Educação? Quando as equipes, as escolas, elas não têm nem uma equipe que se colocou de acordo com os critérios para concorrer. Portanto, na gestão passada, eu indiquei o diretor Everton pela sua capacidade, pela sua competência. Óbvio que era uma indicação por estar próximo a mim, mas eu vou pegar uma fala da época da professora Avani. Quando ela entrou, primeira vez que eu fui secretário de Educação, ela me disse o seguinte: secretário Edson, existem muitas sindicâncias aqui na Secretaria da Educação. Vou lhe dar uma sugestão, senhor acate, se o senhor quiser. Ouça as duas partes, que a possibilidade de uma sindicância acontecer reduz quase 99%. Então, a sugestão que eu faço é: escute antes de tomar. O diretor Everton, todos nós estamos recebendo aqui, não é por ser um conhecido meu, tenho certeza que todos os vereadores, ele ganhou a comunidade. Óbvio que existem as vicissitudes internas, mas penso que a possibilidade de fazer diferente poderia ter sido feito. Então, nesse sentido, quero parabenizar o vereador Iago pela sua fala no que tange ao diretor Everton da 7 de setembro. Obrigado, vereadora. Desculpa estender um pouco a parte. Imagina. E referente à questão da educação, Iago, numa parte que eu ia te dizer que a gente avisou o ano passado que a gente precisava construir juntos esse decreto. Porque é com base nesse decreto que tudo está sendo tomado. É os nonos anos, é a falta de transporte, é tudo. E eu não canso de receber mensagens dos pais dizendo que não vão levar suas crianças para a escola, porque do jeito que foi feito não está certo, porque foi mudado numa estrutura que já acontecia no ano passado e que não foi falado com ninguém. Mas o meu assunto hoje aqui é outro. Hoje eu venho para falar de Festa da Uva. E falar de Festa da Uva é falar do nosso agricultor que trabalha todo dia, incessantemente, debaixo das suas parreiras. E quando a gente entra nos pavilhões da Festa da Uva, o que a gente enxerga de imediato são aquelas uvas selecionadas, que elas são premiadas, né? E ontem eu recebi este vídeo de alguns agricultores que estavam lá para deixar as suas uvas. Por favor, o vídeo, e eu peço que a TV Câmara também repasse esse vídeo. Quero só te mostrar uma coisa. Olha como é que está aqui, ó, nos pavilhões. Era para abrir às 8 da manhã, né? Olha só. Bom, as informações que a gente recebeu, tá? Esqueceram que tem Festa da Uva, os estandes não estão prontos, querem etiquetar, querem que a gente vá para casa, tá? Querem que a gente vá para casa e voltar não sei que hora para colocar de novo. O regulamento dizia das 8 às 10. Esse é o tratamento que a gente está recebendo, ó. Quero só te mostrar uma coisa. Colegas, como é que tá aqui, ó, para vocês verem que esse é o tratamento que os nossos agricultores, né, que são os que produzem a uva da nossa Festa da Uva, tiveram ontem. E pasmem, todo mundo gosta de ouvir dessa palavra, né? Existe um grupo de WhatsApp com os agricultores. Era só ter colocado lá, agricultores que vão expor as uvas. Não venham das 8 da manhã às 10. Venham no outro dia, porque não está pronto. E aí vocês imaginem agricultores de tudo que é localidade, largando seus afazeres para ir expor a uva. Sim, eu repassei essa demanda para o nosso prefeito, eu repassei
para o secretário da Agricultura, que estavam lá tentando agilizar a montagem dos espaços. Mas se não está pronto, para que fazer os agricultores saírem do interior para vir expor? Para quê? Se nós estamos em safra da uva. É não entender como funciona o interior. Porque eu não acredito que seja outra questão. Porque, assim, festa da uva corre, no sangue dos nossos agricultores corre festa da uva. Porque é uma coisa que eles realmente primam. E eu tenho orgulho de dizer que venho de uma comunidade que hoje Forqueta vai estar com 120 figurantes na avenida, desfilando, por mobilização da comunidade, mobilização tardia, porque vieram me procurar para desfilar, para a nossa comunidade desfilar, em janeiro. Mas nós mesmo assim estamos com 120 figurantes. Estaremos todos lá felizes. Por quê? Porque a gente representa o que é o fruto do trabalho da nossa gente. E se a gente representa isso, a gente precisa ser valorizado. Quem a gente tem que valorizar na festa da uva? Os agricultores. Daqui a pouco a gente não vai ter mais agricultor que vai estar expondo uva lá, daqui a pouco a gente não vai ter mais uva lá. Mas tudo bem, a gente fica lá com a indústria e o comércio, mas é isso que é a nossa festa da uva? Não é. Então eu peço mais atenção aos nossos agricultores. Hoje de manhã, o Eliandro Rasadori estava aqui com uma cesta de uvas, que todos nós recebemos. A uva estava boa? Estava boa, né? Pois é. Ele me disse que a uva dele passou por uma fiscalização e que negaram comprar a uva dele porque ela estava muito madura. Eu não sei o que aconteceu. A gente vai procurar saber, os dois lados. Mas isso é o que o Eliandro Rasadori, um agricultor que sempre vendeu a sua uva para a festa da uva, me informou. Então, o que está acontecendo? A gente não valoriza os nossos agricultores? Bom, se a gente não valoriza os nossos agricultores, então a gente tem que mudar o nome da festa. Vamos mudar o nome da festa? Não será mais festa da uva. Vamos colocar festa de Caxias? Ok. E se a gente valoriza o nosso agricultor, vamos rever o que a gente está fazendo com eles, porque não é possível que esse tipo de coisa aconteça numa festa da uva, que valoriza, sim, o nosso interior, os nossos agricultores, mas também a nossa Caxias do Sul. Seu à parte, vereador Fantinel. Obrigado, vereadora Sandra. Quero parabenizar a senhora, tanto quanto eu, o vereador Adonley também, a gente defende tanto o nosso agricultor, né? Mas assim, eu vou ser bem direto numa questão. A senhora falou de uma questão, vou falar da outra envolvendo o agricultor. Se houvesse realmente interesse em ajudar o agricultor, não estariam toda hora visitando as lavouras para multar eles no trabalho deles. Se houvesse verdade interesse do poder público de ajudar o pequeno agricultor, eles não estariam todos os dias dentro das lavouras, procurando uma forma para multar eles, sabendo que eles estão sobrevivendo e que, graças a eles, nós estamos vivendo. Obrigado, vereador. A gente vive isso todo dia. Quando não temos problemas com a legislação trabalhista, que está totalmente errada, porque o pequeno agricultor não pode passar pelas mesmas regras de uma grande indústria. Então, a gente precisa rever várias formas, a nível federal, a nível estadual, e quando a gente tem oportunidade de fazer alguma coisa a nível municipal, numa festa da uva, os nossos agricultores são tratados com indiferença. Então, que seja revisto, e eu desejo a todos nós uma excelente Festa Nacional da Uva. Muito obrigada.